Quando a pessoa com traços narcisista se depara com alguém imune às suas artimanhas, uma fissura profunda se abre em seu mundo interior. Essa ruptura de controle transcende a simples dinâmica relacional, atinge a própria narrativa que ela construiu para alimentar seu ego inflado. Na visão de Jung, seria o momento de desmoronamento da persona, quando a máscara social não engana mais nem quem a veste. Quem sempre acreditou comandar o jogo, agora prova o gosto ácido da exposição emocional. Isso aciona um estado de hipervigilância, um alerta máximo para lançar mão das últimas reservas de manipulação. A atenção se instala justamente aqui. O manipulador percebe que suas táticas corriqueiras perderam a eficácia. Diante de si está alguém que conquistou discernimento e solidez. Isso é lido como um ataque frontal à sua estrutura psíquica. A resposta, portanto, não será de assimilação, mas de pura defesa psicológica. Derradeiros para não ver sua influência se esvair por completo. Como uma criatura encurralada, ele lançará a mão de estratagemas, o risco se intensifica. É quando sua conduta se torna mais volátil e seus movimentos, nesta etapa, mais planejados. Antes de, no canal, pois a cada encontro, mergulhamos nos enigmas, aprofundarmos essa análise. Já deixo um convite. Inscreva-se da psique, trazendo à tona o que muitos preferem ocultar. Lucidez no turbilhão dos vínculos prejudiciais, acompanhando de... Este é um espaço dedicado a despertar consciência e oferecer perto. Você se blindará contra jogos psicológicos e identificará padrões antes invisíveis. Permaneça conosco, pois esta é só a introdução de uma jornada que exploraremos com profundidade. O primeiro abalo no universo. Narcísico é quieto, porém carregado de indignação reprimida. Ele nota que a capacidade de moldar pensamentos, sentimentos e comportamentos escapou de seu domínio, e isso o desestabiliza por completo. A perda de controle é sentida como uma lesão na autoimagem, algo quase intolerável para quem depende do poder para sentir-se existir. Nesta fase, cada atitude do outro é interpretada como afronta e a desconfiança pode assumir a direção. A partir desse ponto entra em cena o lado mais obscuro e premeditado do repertório narcísico. São manobras nascidas do desespero, mas que soam ensaiadas, pois integram um roteiro repetido em diversas histórias. Nos próximos minutos, detalharemos cada um desses ardis usados quando ele sente o chão fugir. Você notará que esses movimentos finais não são apenas táticas de controle, mas também expõem o pavor íntimo de ter sua farsa descoberta. Essa é a raiz do desabamento narcísico. A primeira investida para recuperar o poder costuma ser o reacender do encantamento, pois o narcisista domina a linguagem da sedução. Ele resgata olhares, elogios, gestos sutis e até uma aparente ternura que parecia extinta. O alvo é singelo: reinstalar a incerteza, criar fendas emocionais que possam rachar o muro de resistência erguido pela vítima. Jung nos recordaria que a persona serve para preservar a fachada social, e aqui ela tenta brilhar uma última vez antes de estilhaçar. É a derradeira performance do ator que teme ser banido do palco. Esse retorno à sedução não é espontâneo, é calculado. O narcisista analisa com frieza quais palavras e gestos foram eficazes no passado e os reapresenta como novidade. Ele sabe que não precisa reconquistar por completo, basta turvar um pouco a clareza alheia para reabrir espaço ao jogo habitual. É nessa hora que ressurgem as clássicas promessas de mudança, declarações intensas e demonstrações repentinas de interesse. Tudo, porém, tem prazo de validade curto e um objetivo oculto. Quem resiste a essa fase
Muitas vezes experimenta confusão e até pena, pois é difícil crer que tamanha suavidade seja só estratégia. Eis a cilada, o narcisista. Aposta na memória afetiva para gerar saudade e paralisar a decisão do outro. Jung descreveria esse fenômeno como o retorno do arquétipo, da ânima ou animus, aquela imagem interna já idealizada, que ressurge para desafiar os limites da consciência. Manter-se firme exige coragem e propósito claro. Quando a sedução reciclada fracassa, o narcisista começa a enxergar que sua arma, mais potente, se tornou inócua. É um golpe brutal em sua estrutura, pois significa que o feitiço se quebrou. Nesse instante ele se sente diminuto, desprotegido e até risível. Diante da própria ineficiência, a ira cresce por trás do sorriso e logo abrirá caminho para uma guinada brusca de estratégia. É aqui que o jogo se torna mais perigoso e sombrio. Esse movimento inicial desvenda muito sobre a natureza desses vínculos. Quando o encanto se esvai, resta apenas a essência tenebrosa que sempre esteve por trás da máscara. O narcisista já não sustenta a ilusão e parte para formas mais agressivas e destrutivas de manipulação. Essa transição inaugura o momento em que os golpes finais aparecem, uma tentativa desesperada de recuperar o irremediável. Se o charme não cola, o narcisista veste o manto da vitimização, passa a se exibir como injustiçado, maltratado e zoa por resistência, abandonado na esperança de despertar compaixão e culpa em quem. Essa jogada é clássica. Busca inverter a lógica. Quem sempre controlou agora se mostra frágil e desamparado. Jung chamaria isso de projeção, mecanismo no qual a própria sombra é atribuída ao outro para embaralhar percepções. O manipulador espera que o alvo retroceda. Essa atuação é tão convincente que muitas vezes paralisa a decisão alheia. Na ótica junguiana, isso corresponde à projeção do narcisista. Encena perdas, inventa sofrimentos e até emprega lágrimas como recurso cênico. O objetivo é simples: criar um campo emocional onde a razão perca força, permitindo que velhas. Esse golpe final é poderoso, porque mexe com memórias. Amarras se reinstalem. Aqui, a verdadeira vítima pode acabar duvidando de si mesma, sentindo-se cruel ou insensível e responsabilidade pelo outro. Contudo, quando essa máscara, por preservar distância, é exatamente essa culpa que o manipulador quer reativar, arquétipo da criança ferida, uma imagem que habita todos nós e que, ao ser evocada, desperta instintos de proteção profundas, onde a empatia humana se mistura à ilusão de não produz o efeito por vir esperado. Algo mais obscuro começa a emergir. A decepção vira fúria silenciosa e a paciência do manipulador se esgota. O que parecia fragilidade dá lugar a olhares de desprezo e explosões de raiva contida. É como se a máscara não suportasse o peso da realidade e se fragmentasse, intensidade, revelando a sombra em estado bruto. Eis o prenúncio da escalada que está, nesse momento, a vítima real precisa recordar a dor exibida pelo narcisista. Não é legítima, é estratégica. Ele não, sua forma mais, sofre pela perda do vínculo, mas pelo fim do controle que detinha. Essa distinção é vital para não recair no ciclo de manipulação. O teatro da vitimização é só mais uma tentativa de manter viva a fantasia. E quando falha, a fase seguinte começa com redobrada. Se a vitimização não traz o resultado almejado, a raiva emerge de modo gradativo. O narcisista inicia com comentários sarcásticos, olhares de desdém e agressões dissimuladas. É a sombra se revelando em crua, incapaz de tolerar a frustração da perda de poder. Jung nos ensina que quando o ego é ferido, a sombra
e rompe com violência, buscando aniquilar o